Hoje eu vou iniciar esse vídeo com uma pergunta para você que está me assistindo. Será que é possível viver de contação de histórias? Viver. Eu não estou falando sobreviver, estou falando viver de contação de histórias. E é isso que a gente vai falar hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou Leandro Pedro, para você que ainda não me conhece, e eu sou contador de histórias. Bom, olha só, eu já... Ó, tá vendo? Até me enrolo pra falar. Muitas pessoas às vezes me perguntam assim, Leandro, mas você trabalha com o quê? E aí eu vou lá e digo, eu sou contador de histórias. Ah, que legal, mas você faz mais o quê? Faz outra coisa? Não, eu sou contador de histórias. O que eu faço é contação de histórias. Eu trabalho com contação de histórias. E as pessoas às vezes se impressionam porque elas não acreditam que às vezes a gente faz coisas que a gente ama, que a gente é capaz de produzir, trabalhar, fazendo coisas que a gente ama. E eu trabalho e viajo o Brasil inteiro contando histórias. É esse o nosso trabalho. E claro, também criando bonecos para contar histórias. Vamos se aprofundar então, vamos conversar mais sobre a contação de histórias. Você que está aí me ouvindo, você também é contador de histórias? Você vive da arte de contar histórias? Depois deixa aqui embaixo. Bota aí embaixo porque para a gente saber também como é que funciona aí em cada cidade, qual cidade que você está, se você trabalha somente contação de histórias, se eles valorizam a arte no local onde você está e tudo mais. Uma das grandes questões que me perguntam é sobre valorização da arte. A valorização da arte no Brasil, de forma geral, ela é muito complexa, né? Porque o que é arte para um, às vezes não é arte para outro. E isso é louco, né? A arte também, no mercado, quando a gente começa a falar de mercado artístico, ela tem um valor do artista. Então o artista também coloca o seu valor na arte. O artista, ele é o maior ator que vai implicar no valor do seu produto artístico. E um produto artístico, uma contação de histórias, ela tem um preço muito variável, por exemplo. Ela pode variar sei lá, talvez de R$100 a R$10.000 uma apresentação, ou mais. Porque depende de quem conta, depende do peso que você tem no mercado, depende da sua história, depende da sua trajetória, vai depender de N valores. Assim como qualquer outro mercado. A gente pode estar falando, sei lá, do mercado de medicina. Tem médicos que vão ganhar X e tem médicos que vão ganhar Y. Isso é qualquer mercado. E sim, existe um mercado também para a contação de histórias. E que mercado é esse, Leandro? Que mercado é esse que eu quero contar história? Eu queria trabalhar de contar história, eu queria empreender dentro da contação de histórias. Como eu faço? Então vamos lá, vamos conversar para a gente se aprofundando e pensando e tudo mais. Antes de contar tudo isso, eu preciso contar como é que eu me tornei contador de histórias, para você entender também minha trajetória para chegar até aqui. Tá? Da chegada até aqui, de como eu vivo, trabalho, sobrevivo, pago as contas e tudo mais, vivo e sobrevivo de contar histórias. E eu, quando era bem pequeno, eu já gostava muito de ouvir histórias. E a minha primeira relação com a contação de histórias foi na creche. E eu tenho memórias da creche que são memórias muito distantes, assim, sabe? Mas eu tenho alguns flashes da creche. E eu lembro que na minha creche, e eu morava dentro de uma comunidade aqui do Rio de Janeiro, de uma favela chamada Comunidade do Turano, e a creche também ficava dentro dessa favela. E eu lembro que uma vez por semana ia uma senhora com violão e ela tocava e contava histórias. Então eu tenho a imagem dessa senhora que ela fazia isso. E eu lembro de ficar encantado, porque ela sentava assim num toco de árvore, sentava naquele toco, e ela começava a dedilhar um violão, e às vezes ela parava para contar a história. Eu ficava encantado, era encantador. Provavelmente ela devia fazer aquele trabalho como um trabalho social, então na época ela nem deveria pensar em ganhar dinheiro com aquilo, ou se ganhava devia ser realmente algo muito pouco, mas era uma coisa que encantava as crianças. As crianças paravam durante 1 hora para ficar ouvindo aquela mulher contando histórias. E aquilo era incrível,
porque as tias da creche, elas ficavam super felizes porque as crianças pararam e elas não conseguiam fazer isso porque elas não tinham técnica de contar história. E aquela mulher que vinha uma vez na semana, ela conseguia. Então, a minha primeira memória afetiva com contação de histórias parte daí, da creche. O tempo foi passando, foi passando, foi passando. Eu queria me tornar ator, eu queria trabalhar com teatro. E aí uma vez surgiu na minha escola, estudei num colégio público, uma oportunidade de um curso de contação de histórias. Aí a moça explicou razoavelmente o que seria aquele curso de contação de histórias. Eu falei assim, cara, eu acho que isso deve ser tipo ator, deve ser algo muito próximo de ser ator, algo assim, porque eu acho que isso deve ser um caminho aí para eu ir pro teatro. E eu fui na ONG onde estava dando esse curso, eu tinha 12 anos, e me matriculei nesse curso, e era no Instituto de Arte Tear. Se vocês não conhecem o Instituto de Arte Tear, é um instituto que existe ainda hoje, é um lugar lindo demais, inspirador demais, um Instituto de Arte Tear. E eu fiquei no tear dos 12 até os 17 anos. E nesse período eu fui aprender a contar histórias. Eu não tinha nada a ver com ser ator. Ou tinha a ver com ser ator, mas não era um link direto, não era isso. Contação de histórias é diferente das artes cênicas. E a gente tem que entender, se você está me ouvindo, quer ser contador de histórias, a gente tem que saber separar as artes cênicas da contação de histórias. Tá? Porque senão, às vezes, dá uma confusão na cabeça, você quer, às vezes, ser um personagem, contar muitas histórias, não consegue sair disso, enfim. A contação de histórias, ela é você se expressando, se comunicando, falando, encantando o seu público com a palavra. Quando eu saí do Instituto de Arte Tear, aos 17 anos, eu estava encantado com a arte de contar histórias, já sabia muito da arte, tive professores incríveis naquele lugar. E aí eu estava ali próximo, né, para ir para o ensino médio, estava 16, 17, próximo para ir para o ensino médio, tinha que decidir o que fazer no ensino médio. Numa ocasião, não sei por que caiu do céu, abriu uma escola aqui no Rio de Janeiro de tecnologia, chamada NAVE, Núcleo Avançado em Educação. E aí eu achei que aquilo seria uma oportunidade, porque o NAVE dava curso de programação de jogos. Eu falei assim, cara, eu sou pobre, moro dentro de uma favela, moro na comunidade, eu não vou conseguir ser artista. Aquilo já estava certo, pelo menos pra mim, assim, eu não vou, era um sonho de ser artista, mas eu achava que não ia dar certo. Então fui pro NAVE, e foi maravilhoso, porque o NAVE foi um espaço assim que abriu minha cabeça. Eu fui fazer programação de jogos no ensino médio, e aí eu fiz o ensino médio técnico, né? Não sei como chama aí na cidade de vocês, mas ensino médio técnico, eu aprendi a programar jogos. Saí do NAVE com um baita conhecimento de tecnologia, mas a contação de histórias ficou lá atrás. Saí do NAVE com baita conhecimento de tecnologia, tinha que ir para a faculdade. Aí na faculdade eu fui, caramba, o que eu vou fazer na faculdade? Vou fazer tecnologia, óbvio. Por quê? Porque eu sou pobre, quero ser artista, mas artista não posso ser. Porque artista pobre não será você. Ó, que ficou bonito. E aí passei para Federal em Tecnologia e fui estudar programação de site. Era um curso chamado... deixa eu ver se eu lembro o nome do curso, gente. Faz tempo. Tecnologias para a internet, tecnologias para o web. Era uma coisa assim. Eu não lembro, realmente não lembro. E aí, quando chegou nos 2 últimos períodos do curso, eu estava lá cursando a faculdade, estava trabalhando numa empresa de tecnologia, eu odiava o meu trabalho, eu odiava a faculdade, eu odiava assim, eu gostava das pessoas da faculdade, mas aquilo não estava... Eu não estava feliz. Sabe quando você acorda assim, segunda-feira triste, domingo triste, sábado triste, terça triste, quarta... Eu estava triste a semana inteira. Eu era triste. Eu não gostava daquilo. E aí eu falei assim, cara, não tô aguentando essa tristeza imensa. Aí, nesse período, uma professora de literatura lá do Instituto de Arte Tear, você lembra que eu falei Tear? Voltando agora? Lá do Tear. Ela falou assim, Leandro, ela me ligou, né? Ela me ligou, falou assim, Leandro, tá tendo uma oficina livre de contação de histórias com o Mário Brant, que é um contador de histórias muito legal.
vamos fazer essa oficina? Eu falei, vamos embora, vamos fazer oficina. Vontade de voltar a contar a história, vamos fazer oficina. Quando eu fiz aquela oficina de 2, 3 dias, aquilo me despertou de novo a vontade de ser contador de histórias. E eu falei assim, cara, eu tenho que ser, eu tenho que trabalhar com isso, eu quero trabalhar com esse negócio, eu tenho que fazer esse negócio, eu tenho que fazer esse negócio acontecer. Isso tá borbulhando no meu peito. Eu aprendi contação de histórias a infância inteira e agora eu preciso aplicar isso. E aí, aconteceu. Quando terminou a oficina do Mário Brandt, a Andréia me fez uma proposta assim, Leandro, sabe o que eu estava pensando? Da gente abrir uma oficina de contar história. Você fez isso durante tanto tempo, né? E você fez isso durante tanto tempo. E aí ela me chamou para contar, para fazer a oficina. E eu falei, Andréia, vamos embora. Só que tinha um problema, gente. Eu sabia contar história, sabia que sabia contar história, já tinha contado história diversas vezes, mas eu nunca tinha apresentado uma apresentação de contação de histórias e ganhado cachê. Eu nunca tinha ganhado cachê até então. Não tinha ganhado cachê. Então, oficialmente, eu sabia só, né, das técnicas de como fazer e tudo mais, mas não trabalhava oficialmente. E fizemos a oficina. A oficina deu umas 7 pessoas. E foi a oficina mais incrível da minha vida. E olha que eu já dei oficina para 100 pessoas. Atualmente já dei oficina para tanta gente. A gente já deu para uma plateia de 150 pessoas. Mas aquela oficina de 7 pessoas foi incrível. As pessoas estavam presentes. Elas contaram as histórias. Elas ficaram felizes em estar ali. Eu consegui transmitir o que eu pensava e o que eu achava até então na época sobre a contação de histórias, como aquilo me borbulhava no peito e elas embarcaram na oficina. E foi uma oficina incrível. E aí naquele momento, naquele exato momento, a gente tinha decidido que era isso, que era para ser isso. E aí a gente deu o nome da oficina de E Contei. Esse era o nome da oficina, que hoje é o nome da produtora, que é a E Contei, que é que vocês estão também no canal. A Andréia, com o tempo, ela queria seguir a carreira acadêmica, e aí ela falou assim, Leandro, eu quero dar continuidade na minha carreira acadêmica, ir para o mestrado, fazer doutorado. E eu falei assim, Andréia, então deixa aí, eu posso ficar com o nome Contei? Porque esse nome é bom, é forte, ele me fortalece muito. Então, E Contei era um nome que me bebia muito, né? Porque eu já estava muito feliz, naquele momento eu estava muito feliz, né? De estar fazendo. E aí ela partiu para a carreira acadêmica e eu fiquei com a E Contei e comecei a produzir. Nesse momento, logo depois da oficina, eu comecei a pensar em como é que a gente ia transformar isso em negócio. Como é que a gente ia transformar isso em produção, em trabalho. Morava na minha casa, já estou falando aí de uma época que eu já estava incomodado com a faculdade, perceba, estou linha do tempo, já estava incomodado com a faculdade, estava incomodado com a empresa, ainda trabalhava na empresa e estava ali na faculdade e estava caminhando ainda na contação de histórias para um possível empreendimento dentro da contação de histórias. Cheguei em casa e falei assim para minha irmã, morava eu, minha mãe e minha irmã, conversei com a minha irmã e falei assim, Ana, eu preciso de uma ajuda sua. Eu quero sair da faculdade e da empresa. Da faculdade e da empresa. Eu não estou mais feliz, eu não estou mais aguentando, eu não quero mais estar aqui. Como eu faço? E aí eu falei pra ela, na verdade ela falou assim, como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Aí eu falei pra ela, olha, eu preciso que você segure as pontas da casa por pelo menos 3 meses. Eu preciso de 3 meses só para eu conseguir me lançar no mercado e me tornar quem realmente eu quero ser. E ela falou assim, tá bom, irmão, eu confio muito em você. E minha irmã sempre confiou muito em mim, a minha mãe também, mas na época, quer dizer, sempre em casa, sempre foi eu e a minha irmã trabalhar. E o meu pai, quando meu pai saiu de casa, meu pai separou, a minha mãe, ela sempre foi do lar. Então ela sempre foi do cuidado, de cuidar da gente, de cuidar da casa. Então eu trabalhava, sustentava a casa e minha irmã ajudava. E aí nessa época a minha irmã segurou as pontas durante 1 mês ou menos. Por quê?
Quando você tá com uma vontade louca na cabeça de fazer uma parada que é louca, que você quer fazer, que você quer que aconteça, o universo conspira a favor. E eu sempre falo isso, o universo sempre vai conspirar a favor de quando você quer que algo aconteça. O universo conspira a favor. Joga pro universo coisas boas, porque o universo conspira a favor pro bem e pro mal. Se você joga pro universo, vai acontecer um acidente, vai acontecer um acidente, o acidente vai acontecer. Isso vai acontecer de bom, isso vai acontecer de bom, isso vai acontecer de bom. Pode demorar, mas isso vai acontecer. Porque é isso, o universo, eu acredito muito nessa potência da palavra. Tudo que a gente joga da palavra, e por isso que a contação de histórias ela é tão importante pra mim, a palavra ela tem muita força. E o universo ouve. O universo ouve muito, tá? Pra vocês saberem, o universo ouve. Então, cuidado com a palavra. Nesse momento, eu tava ensandecido pensando como faria, o que faria, se o que, abrir um edital. Eu não sei se vocês sabem que é edital, mas se vocês não souberem, vocês que querem aprender a contar história, querem ser contador de histórias, ou já são contadores de histórias e nunca fez um edital, corre atrás disso para saber o que é um edital. Abrir um edital de contação de histórias para um festival em Ponta Grossa, Paraná. E aí eu falei, vou me inscrever nesse edital. O edital é um lançamento às vezes, verba do governo ou de algum outro setor, pode ser empresarial ou governamental, que eles selecionam artistas, no caso de edital para artistas, eles selecionam artistas para fazer apresentações. E aí eu resolvi fazer um portfólio bonitinho de contação de histórias, me gravei contando histórias, coloquei as fotos e mandei. Só que eu não tinha nenhuma apresentação real, gente. Eu não tinha nunca apresentado. Tinha feito a oficina, mas apresentado, que eu digo assim, para uma grande plateia, tinha apresentado lá atrás, quando era, né, no estúdio de arte teatro, com 17 anos. Mas nesse momento eu já estava com 22. Então assim, se tivesse foto de lá, eram fotos muito antigas. E aí o que eu fiz? Antes desse edital, contei umas histórias também em festa de aniversário, só para ter as fotos, e peguei essas fotos. Peguei essas fotos e mandei. Quando eu mandei, eu fiquei esperando passado um mês. Tava lá, Leandro Pedro aprovado. Meu primeiro cachê. E olha, pro meu primeiro cachê, eu tava de parabéns, porque era o cachê. Era tipo assim, era o que eu trabalhava o mês inteiro, eu ia receber num único cachê. Num único cachê de uma apresentação em Ponta Grossa, né? Ia fazer lá, Ponta Grossa era um festival, ia fazer o festival, mas ia fazer somente uma apresentação. Então era o meu trabalho inteiro numa apresentação, tá ligado? Eu falei assim, meu Deus do céu, eu passei nesse negócio, funciona, dá certo, contação de histórias pode ser um caminho. Peguei o avião, pela primeira vez peguei um avião, imagina, eu nunca imaginava pegar avião, falei, Leandro do céu, você aí volta aqui de novo, você menino pobre da favela, pelo amor de Deus, pegando avião, morrendo de medo, eu tenho um pavor de avião, gente, mas um pavor de avião, eu tenho um medo, vocês não tem noção, assim, hoje eu já viajei muitas vezes de avião, mas eu tenho um medo quando aquele negócio decola, que sobe, que você vê lá embaixo, que não tem nada segurando, porque eu até, não é possível que aquele negócio não caia. Não faz, na minha cabeça, não adianta vocês falarem de todas as tecnologias, e eu que estudei um pouquinho de tecnologia, na minha cabeça não faz sentido a física de um negócio pesado daquele não cair. Então eu morro de medo, eu entro no avião, a minha mão gela. Se eu puder não entrar no avião, eu não entro no avião. Inclusive quando é tipo viagens para cidades próximas, Rio, São Paulo, Santa Catarina, eu nunca faço de avião, eu faço de ônibus porque eu me sinto mais seguro. Eu sei que não é, mas o meu corpo se sente mais seguro. Quando é viagem longa, eu pego avião, mas eu pego avião que eu não consigo falar com a aeromoça que eu quero água, por exemplo. Eu aponto, assim, não consigo. Mas enfim, voltando, me perdoem essa pausa dramática por conta do avião. Fui pra lá, foi incrível. Incrível, conheci contadores de histórias do Brasil inteiro. A gente fez um fórum, a gente conversou e eu vi que aquelas pessoas viviam de contar histórias. Elas ganhavam em apresentações, às vezes 5 apresentações, que eu ganhava 5, seria 5 salários meus no mês. Elas viviam daquilo, elas amavam aquilo.
elas bebiam daquela arte, elas estudavam literatura, estudavam palavras, estudavam os contos populares, porque contos de histórias não é só literatura, tem a literatura oral, tá também dentro, enraizada do nosso Brasil, das histórias do Brasil. Eu sou um contador de histórias que eu trabalho muito com a oralidade popular, com os contos populares. E aquele encontro de contadores para mim foi a chave, foi quando assim, aqui tá a chave. Você sabe quando você enguina já assim, cara, pronto, agora aconteceu, agora o carro andou. Voltei pro Rio de Janeiro, já destinado a ser contador de histórias. Foi fácil? Não foi nada fácil. Porque não era só você voltar e aí, caiu de paraquedas aqui, pronto, agora vai contar a história por aí, pelo mundo afora, pronto, acabou, vai todo mundo te chamar. Não é isso. Não acontece dessa forma. Voltei pro Rio de Janeiro, estava sem o meu trabalho lá, ainda fazia eu sou, como eu sou muito bom, sempre gostei muito de ensinar, e eu comecei a ensinar tecnologias também na época, ensinar informática, Excel, Word, PowerPoint, ensinar tudo. Então eu tinha uma renda que acontecia ali, porque eu dava aulas particular, e ao mesmo tempo eu estava criando projetos de contação de histórias que eu encaminhava para escolas particulares e mandava para fundações, mandava para SESC da vida. E isso é tempo, gente. É claro que eu tô correndo aqui, tô falando isso aqui em pouco tempo, mas isso é tempo, é processo, é aprendizagem, é levanta e cai, é tempo, é jornada. E isso, a jornada também valoriza o teu trabalho. Isso é um fato. Isso é jornada. Com o tempo, as empresas começaram a me ligar. Você tem material? Eu queria saber mais. Vamos conversar. Como é? Como você faz? E aí a gente começou a produzir. Produzir de pouquinho em pouquinho. Um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Abri um edital, eu me inscrevia no edital. Já sabia a manha do edital, sabia colocar no edital os objetivos, a justificativa, as apresentações que eu ia fazer, colocava o tempo de apresentação. O meu tempo de apresentação, ele gira em torno de 30 minutos a 60 minutos. Então, quando é com grupo grandão, muita gente, muitas crianças numa sala, eu sempre peço para ser 30 minutos. Quando é poucas crianças e a gente faz 1 hora, quando é adulto a gente faz 1 hora, quando são crianças bem pequenas a gente faz 30 minutos. Então depende muito do público, depende muito de N fatores. Enfim, começaram a chegar. E aí eu tinha que definir um preço base para isso. E eu não podia cobrar de uma coisa, de outra coisa, de outra coisa, de outra coisa. Aí eu falei assim, cara, eu preciso trabalhar com valor de apresentação. Quanto custa uma apresentação de 30 minutos? Quanto custa a apresentação de 1 hora? Quanto custa a apresentação? A empresa quer contratar 10 apresentações, então são 10 horas de trabalho. Quanto é que custa isso? E aí eu fui amarrando tudo isso, né, dentro do meu material, dentro das minhas planilhas de Excel, para isso tudo ficar muito bem amarrado, muito bem bonitinho. Então eu tinha o portfólio, já tinha as fotos maravilhosas de Ponta Grossa. Tinha também os vídeos, porque eu gostava de gravar alguns vídeos, gravava os vídeos, não sinta vergonha de gravar vídeos, grave vídeos, faça aqui o que eu estou fazendo aqui, por exemplo, grave os vídeos. Tinha os vídeos, inicialmente eles ficam todos horrorosos, todos ruins, mas sempre tem alguém que acha aquilo maravilhoso, sempre tem, gente. E aí fui gravando os vídeos, colocava os vídeos na pasta, mandava tudo isso por e-mail para um montão de escola, para um montão de lugar. Aconteceu. A primeira escola que chamou a gente foi uma escola que eu nunca ia imaginar que ia chamar. Nunca ia imaginar. A primeira escola que contratou a gente foi a escola britânica aqui do Rio. Eu não sei nem pronunciar, The Britney School. A The Britney School é onde fica a galera que é a nata da galera rica. Então as crianças mais ricas do Rio de Janeiro estavam na The Britney School. Quando eu entrei na The Britney School para contar a história, naquele momento eu já sabia que eu não era qualquer contador de histórias. Porque, cara, se alguém olha ali o meu material e quer contratar o meu trabalho na The Britney School, é porque elas custaram muito do meu material. Então fazer um bom material é muito importante.
E isso foi a primeira escola. Nesse meio tempo com a escola, a gente começou a circular Sesc chamava a gente, mandava muito material para Sesc. A gente mandou material, deixa eu ver mais para quê. Falei escola, teve Sesc, a gente mandou material para empresas privadas, a gente mandou material para... E aí por que empresas privadas? Porque empresas privadas fazem diversas ações com criança, diversas, em shopping, faz ação na própria empresa, para os filhos dos funcionários, faz ação em tudo, tudo que puder fazer ação, faz ação. Inclusive, no ano passado a gente circulou com uma empresa que é uma multinacional. Essa empresa, ela levou a gente para... Foram 30 escolas de São Paulo para fazer uma apresentação falando sobre meio ambiente. Numa única tacada foram 30 apresentações. Olha que maravilha. É isso que é o fabuloso da contação de histórias. Existe um mercado, existe uma necessidade, existe e tem mercado. Às vezes você fala assim, mas só dá para fazer na escola. Não é verdade. Dá para fazer na escola, dá para fazer em empresas privadas, dá para fazer para o setor governamental, que são os editais, dá para fazer em festa de aniversário, dá para fazer, deixa eu ver mais onde, em hospital. Hospital particular contrata contadores de histórias para contar histórias para as crianças que estão acamadas. Dá para fazer contação de histórias na televisão. Você tem aí um dos grandes contadores de histórias daquele menino do programa da Fátima que eu esqueci agora. Qual é o nome dele, gente? Não vou lembrar. Que ele conta cordel. Ele fica... Vez ou outra ele aparece no programa da Fátima Bernardes. Ele é um contador de histórias. Dá para fazer contação de histórias na rádio. Dá para fazer contação de histórias na internet. Eu estou aqui com vocês. Dá para fazer. Tem mercado. Mas, Leandro, como é que eu ganho dinheiro na internet? Você vai reinventar o teu mercado. Talvez você conte histórias de graça na internet e venda um produto. Venda livro, venda bonecos, venda não sei o quê. E as pessoas vão se encantando por isso e elas vão querer o teu produto. Porque a tua arte, ela é incrível. E quanto mais tempo a tua jornada, quanto mais pesquisa você faz, quanto mais você se aprofunda, melhor fica. É fato. Saca? É uma arte muito bonita. E o contador de histórias, para mim hoje, sim, é tão importante. Imagina você entrar no hospital para contar história, você não pode usar qualquer história. Você trabalha com a palavra. A palavra ela não pode ser dita de qualquer forma. Você trabalha com o encantamento dos bonecos, por exemplo. Os bonecos não podem ser de qualquer jeito, eles têm que ter história. Eles têm que ter uma forma de fazer, eles têm que ter uma paixão. A contação de histórias, você só empreende nesse mercado, nesse setor, se você for apaixonado por isso. Se você não for apaixonado, se você está entrando no mercado de contação de histórias, sei lá por quê, ou para ganhar dinheiro, que eu acho pouco provável, porque para você ganhar dinheiro na contação de histórias, você vai ter que entender, compreender, fazer edital, criar seu material, você tem que estar muito apaixonado para fazer tudo isso. Mas enfim, se você não está apaixonado, não faça. Vem fazer contação de história se você estiver apaixonado. Se você não está apaixonado, não entre no mercado. Não faça. Não faça isso. Porque é um mercado por pessoas apaixonadas. E é um mercado que é imenso e cresce cada vez mais. E bom... Opa, olha, vocês ficaram até aqui, ó. Se vocês ficaram até aqui, você curte aí o vídeo, pelo amor de Deus. Se inscreve aqui no canal para estar embarcando com a gente nessa conversa sobre contação de histórias. E eu vou lembrar da nossa jornada do Brincar, que é onde eu converso muito mais. Eu faço a imersão muito maior sobre essa nossa jornada de contar histórias, de criar bonecos. E eu sei que vocês vão se apaixonar, vocês que gostam de contação de histórias, que têm essa paixão que eu tenho, que gostam de estar com as crianças, do brincar, de criar juntos. Vem para a jornada. A jornada é um evento online, gratuito, e é gratuito de verdade. Tipo assim, não, Leandro, você não vai... Não vou cobrar. Eu quero que a gente consiga aumentar a nossa forma de fazer. Eu quero que você entenda como é que faz. Vamos fazer. Eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda. Eu quero que você produza. Eu quero que você, enfim, cresça junto. Vamos junto dar as mãos e crescer juntos.
Então vem para a Jornada do Brincar. Se você é raiz, e aí quando eu falo assim, o cara raiz é o cara que quer estar junto, que quer entender tudo, se inscreve na jornada e também vai se inscrever no nosso grupo do Telegram da Jornada do Brincar, tá? Se inscreve também naquele grupo, que é aquele grupo do Telegram. A gente vai fazer uma jornada da jornada só com aquele grupo, para que eles entendam a imersão, a minha imersão do processo de contar histórias. Como é que eu faço mais a fundo. Tem a jornada que vai acontecer para todo mundo que está inscrito vai ter a jornada, vai ver no Instagram, no YouTube, Facebook. A gente vai tentar disponibilizar o máximo possível dessa jornada, que a gente vai conversar com contadores de histórias, vamos conversar com professores que fazem bonecos, vamos falar sobre o nosso processo de contação, mas tem a jornada da jornada, que é uma conversa minha somente com a galera do Telegram, que tá ali, a galera que tá realmente acompanhando, que quer muito conhecer. Eu tô fazendo assim porque é um link, eu não sei nem se o link vai estar aqui, eu acho que o link na verdade vai estar na descrição do vídeo, nem por que eu tô fazendo isso aqui, faz sentido nenhum. E aí sim, nessa jornada a gente vai embarcar, né, na imersão hardcore, na imersão de verdade sobre ser contador de histórias. Acessem, se você não tem Telegram, baixe o Telegram, que vai ser incrível. Um beijo e até a próxima.